Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, em tua casa, portanto, ia-te pedir para tu te sentasses agora em família e fica atento, porque Deus vai falar connosco nesta manhã. Irmãos, como eu tenho dito, e eu tenho estado, portanto, a ministrar, quando me calha o meu turno, de facto, de ministrar a palavra do Senhor, estou lá, portanto, a ministrar naquela passagem de Lucas, do capítulo 13, do 10 ao 17, debaixo do tema a intercessão pelos frutíferos. Portanto, eu prometi na última vez que ministrei que, portanto, completaria hoje. Portanto, hoje, dia 1, vou completar, de facto, essa série de 3 sermões debaixo deste tema, intercessão pelos frutíferos. Portanto, eu ia-vos pedir, portanto, por gentileza, que abrissem lá no Evangelho de Lucas e vamos ler no capítulo 13, vamos ler os versículos 10 a 17. Portanto, eu vou esperar um pouco que possam abrir, possam se colocar lá no sítio correto. Eu vou ter aqui, portanto, os levitas, vou ver quando é que eles já estão prontos e partirei do princípio que vocês também em vossa casa estarão prontos para, portanto, conjuntamente connosco, podermos meditar. Primeiro ler, meditar e aplicar a palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Então diz assim a palavra do Senhor. Portanto, capítulo 13, já agora, deixem-me só puxar aqui um bocadinho para trás. Está. Capítulo 13, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vindo, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, portanto, eu ouço, Pai Santo, Pai, no poder do teu Santo Espírito, Pai, e pelo novo e vivo caminho, Pai Santo, eu entro outra vez no trono da graça e me ajoelho perante ti, Senhor. E nesta manhã, Senhor, eu te peço, Pai Santo, tu cresças em mim, Pai, que eu diminua, Pai Santo. Pai, que sejas tu a falar através de mim, Pai Santo. Pai, que eu não suje esta palavra, Pai Santo, que eu não, este diamante puro que é a tua palavra. Pai, e que tudo aquilo que vier de ti, Pai, passe por mim, Pai, e penetre os nossos corações, Pai, e nos edifique, Pai Santo. E produza o efeito para o qual ela é destinada. É isso que eu te peço. E que todos nós possamos sair nesta manhã abençoados, Pai Santo, pela tua palavra. É isso que eu te peço e te imploro. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém, amém. E todos nós vamos dizer amém. Muito bem, irmãos. Fazendo só um pouco, portanto, retrospectiva, peço perdão. Reparem, no versículo, portanto, no capítulo 13, do versículo 1 ao 17, eu dividi, portanto, por orientação do Senhor, isto em 3 partes. Portanto, na primeira parte, que vai do versículo 1 ao 5, portanto, nós tratamos, no primeiro sermão que eu ministrei aqui há uns meses, a condição de todo o ser humano. E o que Jesus ensina, de facto, nesta parte é que todo o ser humano está debaixo de condenação. Nós sabemos que se não houver arrependimento e não nascermos de novo, vamos todos direitinhos ao inferno. E, de facto, nesta parte, os discípulos e as pessoas, na altura, defendiam que quem fosse muito pecador, portanto, então, morria mais cedo, era como se fosse um juízo de Deus antecipado para aquelas pessoas. E Jesus, portanto, tirou o foco dos discípulos nas pessoas para virar o foco para eles próprios. E disse: olha, vocês, também se não se arrependerem, certamente que vão parecerão. E isso é fundamental nós entendermos. Nós vivemos tempos difíceis, de facto. Portugal está, portanto, em escalada, portanto, a aumentar os casos. Hoje tivemos já milhares. Prevê-se que vai aumentar. No mês de outubro, foram mais de 20 mil em relação ao mês passado. Pessoas que entraram, de facto, portanto, contaminadas. Já fazendo a contabilidade daquelas pessoas que foram curadas e algumas partiram. Portanto, de facto,
está extremamente difícil. Muitos têm tendência a dizer, olha aquelas pessoas que morreram com o Covid, aquilo eram mais pecadoras que os outros. Se calhar fizeram qualquer coisa. Se calhar aquilo é castigo de Deus. Ou então aquilo foi contaminado, não se cuidou. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a ser contaminados. Todos nós estamos sujeitos, de facto, a ir para o hospital com isso. E nós sermos cristãos, neste caso concreto, nós não nos livra, de facto. Aquilo que nos livra, de facto, é a certeza que Deus cuida de nós. Cuida de nós. E mesmo, de facto, se nós tivermos que apanhar esse vírus, certamente que Deus tem poder para nos tirar o vírus e é por autorização, digamos assim, dele. Porque Deus cuida de nós. É a única diferença que há entre nós cristãos e as pessoas aí fora. As pessoas aí fora estão todas debaixo da mesma condição. Se elas não se arrependerem, certamente parecerão. E não é por falecerem ou, portanto, ou por apanharem o coronavírus que faz delas mais pecadoras que as outras. Amém? De facto, tudo isto, portanto, nós podemos tirar nos versículos 1 a 5 e na altura nós expusemos aqui a palavra e de facto este assunto ficou muito bem, penso, muito bem esclarecido. A seguir do versículo 6 ao 9, portanto, fala aqui da parábola da figueira, de facto. E aqui nós dissemos que isto é um modo, ou ensina-nos como é que nós devemos, portanto, interceder, que é de intercessão que nós estamos a falar pelos incrédulos. Portanto, de facto, e uma das primeiras orações, ou se calhar a primeira oração e a principal oração, de facto, nós devemos fazer, quando estamos a interceder por um incrédulo, é dizer, Deus, não deixe que ele seja ceifado prematuramente. Porque toda a pessoa sem Cristo está sujeita a partir mais depressa ou menos depressa, passa a expressão. Portanto, a nossa oração, quando nós interessamos por familiares nossos que ainda não têm Cristo, é Deus, trava, não deixe que seja ceifado antes de ter uma oportunidade de aceitar Cristo. Antes de ter uma oportunidade, de facto, de dar frutos para Deus, no fundo, é o que nós temos aqui, portanto, é o pano de fundo de toda esta ministração. E hoje vamos ministrar ou meditar dos versículos 10 ao 17. E aqui, irmãos, trata-se de uma mulher que há 18 anos estava enferma. E diz a palavra do Senhor, deixem-me só situar-me aqui. Portanto, neste caso, esta mulher, dizia eu, há 18 anos que estava enferma. E nós sabemos pela Escritura que esta enfermidade era devido a um demónio. Portanto, um demónio encostou-se à mulher, e eu digo que encostou-se, não estava possessa, já vamos saber porquê. E esse demónio fez com que esta mulher, durante 18 anos, portanto, andasse encurvada, com dores, e a viver uma vida completamente, portanto, vamos dizer, desgraçada, passa a expressão. Uma vida, de facto, sem futuro, uma vida sem rumo. Uma vida que nenhum de nós quer viver. Mas tome atenção que esta mulher era salva. Esta era mulher filha de Abraão, diz a Escritura. O que significa que nós também podemos, de facto, cair numa situação deste tipo. Para muita gente, quando se depara com uma situação destas, diz, se calhar não nasceu de novo. Está aí para o inferno, se calhar temos que pregar o Evangelho. Não é obrigatório que seja assim. Esta mulher era cristã. No entanto, aconteceu algo há 18 anos, digamos lá para trás, aconteceu algo na vida desta mulher que Satanás entrou na vida dela, de facto, e, portanto, curvou-a. E provocou esta enfermidade nela. Portanto, não sei o que é que se passou, a Escritura não o diz, eu posso tentar adivinhar. Se calhar vamos lá à frente tentar, pelo menos, concluir algo que parece lógico em relação, de facto, a este caso que está aqui. Porque, de facto, este caso é um caso impressionante. Mas eu queria, mais uma vez, dizer o seguinte. Esta mulher era uma filha de Abraão. E era uma mulher que nós vemos pela Escritura, não faltava um culto. Vejam, que esta mulher obtém a sua cura na sinagoga. Portanto, isso implicitamente nós sabemos que esta mulher, portanto, deduzimos que esta mulher não falhava um sábado, tanto um culto na sinagoga. E a seu tempo ela teve a sua bênção. É só para te dizer, meu irmão, minha irmã, portanto, que se calhar por muito menos do que isto, tu às vezes ficas em casa e até te rebelas contra Deus e dizes, já não vou ao culto, não acontece nada. Esta mulher, mesmo na situação em que estava, curvada, com dores, nesta situação não falhava um culto. E a seu tempo, essa semeadura, vamos já para fazer a ponta, se quisermos, que aquilo foi ministrado há pouco, essa semeadura teve o seu resultado, teve a sua colheita no tempo certo. No tempo certo, Jesus olhou para ela. E tomem atenção numa coisa muito importante, de facto, que nós estamos aqui, nós podemos deduzir desta palavra, de facto. Aqui, irmãos, aqui não houve aconselhamento. Aqui não houve, aqui teve que ser o próprio Cristo a ir diretamente nela e a curá-la. Há casos assim, irmãos.
Aliás, todos os casos, portanto, que se disparam, e isso eu falo por experiência própria, há uma coisa que nós temos que entender, de facto, não é pela nossa força que as pessoas são libertas, não é pelo nosso, digamos, nossa sabedoria em termos de aconselhamento. É importante, porque nós temos que pregar, nós temos que pregar, é um facto. Mas quem faz a obra é Deus. Se Cristo não tocar na pessoa, a pessoa não é liberta. E reparem que aqui, de facto, ninguém, pelos vistos, ninguém estava a orar por esta mulher, digo eu. Inclusive, nós deduzimos aqui da Escritura que esta mulher, de facto, entrava, se calhar ninguém se apercebia, portanto, que ela entrava, porquê? Porque ela já era judia. Os judeus não são assim muito altos de estatura, ainda por cima ela curvada, se calhar ela passava, punha-se lá num cantinho dela, portanto, entrava e saía e ninguém a via, de facto. Mas há aqui uma coisa que é importante, de facto. Deus, Jesus Cristo, portanto, vê todas as coisas. Jesus Cristo, mesmo tu aí em tua casa, Jesus Cristo está a olhar para ti. Se tu estás a precisar de libertação, de cura, de um milagre, Jesus, portanto, está a olhar para ti e Jesus está, portanto, está disposto, ou se quiseres, portanto, através da sua misericórdia, da sua compaixão, a tocar na tua vida e a libertar-te como fez com esta mulher. Mas é importante, de facto, nós atendermos a todos estes factos. Esta mulher era fiel nos cultos, provavelmente na oração, portanto, com Deus. Esta mulher amava a Deus. De facto, é o que nós podemos deduzir deste caso. Notar que esta mulher sempre foi filha de Abraão. Esta mulher sempre foi salva. Nós pregamos que salvo, sempre salvo. Nós pregamos, e portanto isso pode-se ver na Escritura, que ninguém perde a salvação. Isso fica bem claro. Esta mulher, nesta altura, estava salva, ponto final. Apesar de tudo aquilo que estava a passar, portanto, ela estava salva. Portanto, quando tu estiveres com algum irmão ou irmão, portanto, às vezes, a passar coisas terríveis, até se calhar afundada no pecado, o que acontece, irmãos? Cuidado, cuidado. Portanto, pode ser um filho ou uma filha de Abraão que está ali. E no momento certo, Cristo vai-lhe tocar. Então, se calhar, portanto, o que esta palavra hoje nos diz, se vires alguém nesse estado, tu compadeces dessa pessoa e começa a interceder por ela. Nós aqui pregamos aquilo que, aliás, eu prego, se quiserem, aquilo que eu chamo a intercessão total. Muitos chamam a intercessão profética. A intercessão total é no sentido que nós, digamos, estamos dispostos a tudo para que aquela pessoa seja liberta. De facto, nós interagimos na situação da pessoa, levamos essa situação a Deus. Se for necessário fazer algo da nossa parte, nós fazemos. Lidamos com os demónios, lidamos com tudo. O objetivo sempre é que essa pessoa seja curada, liberta e possa frutificar para Deus. Tal como esta mulher aconteceu, e nós já vamos ver isso. Podes dizer um amém? Discernimos que 18 anos antes deste episódio aconteceu algo na vida desta mulher que a levou a este estado. Já ouvimos, de facto. Portanto, isto aqui podemos falar de cor interior e se no alinhamento nós podemos falar um pouco sobre isso. Esta mulher vivia de olhos postos no chão, sofrendo não só fisicamente, mas também emocionalmente. Pois certamente esta mulher, esta veio-me ao coração, de facto, certamente olhavam para esta mulher e ninguém contava com ela. Esta mulher não conta para nada. Portanto, desprezada, de calhar a um canto, de facto. E nós vamos ver pela postura do líder daquela igreja, se quisermos, que de facto esta mulher era alguém que ninguém pagava um preço por ela. Portanto, meu irmão, minha irmã, aquilo que eu te imploro é que tu, de facto, estejas atento aos irmãos e irmãs e por vezes, de facto, que te posiciones em intercessão e a querer ajudar essas pessoas que estão, portanto, mesmo dentro da igreja ou fora da igreja, portanto, a passar por situações extremamente muito delicadas. Mas apesar destas situações, esta mulher nunca abandonou a igreja. Isto fez a diferença na vida dela. Ok, muito bem, isso já dissemos. Para isso, irmãos, e portanto para continuar, eu pus aqui mais umas coisas para trás, pois já disse. Muito bem, acho que não deixei nada. Portanto, irmãos, então vamos aqui estabelecer 3 pontos nesta passagem para entendermos não só o que é que se passou aqui e ao mesmo tempo nós sermos edificados. Se tu estás à espera, se tu estás a precisar de um milagre, de uma cura, de libertação, então esta é uma palavra para ti. Jesus Cristo está a olhar para ti e Jesus Cristo está-te a chamar, como fez esta mulher, para te libertar e curar. E nós vamos ver como é que Jesus agiu. Não só para nós podermos agir como conselheiros, como alguém, como intercessores, como alguém que nos preocupamos uns pelos outros, porque nós podemos ser chamados, portanto, de facto, a agir desta maneira. E Jesus dá-nos aqui uma lição. Como é que nós devemos agir, como é que nós devemos, portanto, agir neste tipo de casos. E, irmãos, se tu precisares de um aconselhamento, isto é uma boa
portanto, é uma boa metodologia. Mas antes disso, no ponto 1, nós vamos o milagre. Vamos descrever o milagre. O que é que aconteceu aqui? Reparem, esta mulher estava, como disse, lá a um canto, ouvindo a palavra. Jesus estava a pregar. E a mulher estava, de facto, lá nela. E, portanto, e num momento para o outro, no tempo certo, no tempo de Deus, Jesus chama. Olha, vem cá. É o que diz aqui a palavra. Portanto, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Antes de mais, deixa-me só aqui lembrar-te algo. Jesus, antes de qualquer coisa, começa sempre por pregar a palavra. Aliás, existe uma linha de atuação. Nós vemos, portanto, nos Evangelhos, uma atuação de Jesus em relação, vamos dizer, o modo que ele sempre, como é que eu direi? Uma linha de atuação que ele tinha. E é importante. Jesus começava sempre por ensinar. Diga, ensinar. A seguir, Jesus libertava. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A seguir, Jesus curava. Que nós vamos ver aqui, curava não só físico, como emocionalmente. E depois, por fim, Jesus supria as necessidades. 4 eram. Se vocês olharem para os milagres que o Senhor Jesus operou, tem sempre este modelo, se quiserem, esta linha de atuação. Portanto, palavra, libertação, cura, e supressão, vamos chamar suprir necessidades. É de facto. Se quiserem ver isso, podem ver isso, portanto, uma linha dessas na multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus faz aquele milagrão, como nós já sabemos. Mas continuando, ora ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Portanto, Jesus, olhou para ela e diz, mulher, portanto, estás livre da tua enfermidade. Vejam, como estava a dizer, ninguém reparou nesta mulher, mas Jesus reparou nela. Jesus repara em todos os que estão aqui no culto e aí em tua casa, nesse caso concreto. Jesus está sempre atento. O líder, o irmão, a irmã que está ao lado da pessoa, pode não estar atento, pode nem sequer se aperceber daquela pessoa, mas Jesus vê. Jesus observa. E Jesus diz, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi outra coisa, Jesus podia ter curado aquela mulher de outra maneira, sim, de facto, ela estava. Mas há qualidades interiores, porque no outro ponto da Escritura disse que Jesus a chamou à frente, chamou a mulher à frente, noutra tradução. É evidente que, nesse caso, Jesus podia ter curado a mulher onde ela estava. Jesus podia ter curado a mulher em casa. Jesus podia ter curado no caminho. Jesus não precisa de um espaço. Mas ali, de facto, Jesus chamou a mulher. Mulher, vem. Portanto, e disse, estás livre, estás liberta do teu espírito de enfermidade. Foi isso que o Senhor Jesus lhe disse. Isto para quê? Porque, vê só, nós já pregámos aqui sobre milagres. E para tu, uma das maneiras, ou um dos modos, ou uma garantia que Jesus possa operar um milagre na tua vida, há 3 qualidades interiores que eu te aconselho, e que nós vemos da Escritura, aconselho a desenvolver. A primeira qualidade é a humildade. Diga, humildade. E a humildade não é aquela coisa, o coitadinho, nada. A humildade é simplesmente aquela pessoa que tem uma convicção e se move em total dependência a Deus. Tudo aquilo que faz, portanto, está sempre na dependência de Deus. Essa convicção, a pessoa não se move, a pessoa tem essa consciência. Isso é uma pessoa humilde. Isso é uma pessoa humilde. E, portanto, diz Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes de espírito que herdarão o reino dos céus. De facto, portanto, digamos, a salvação é para os humildes. Fique bem claro. Outro aspecto, de facto, nós vemos que com qualidade interior é a submissão. A submissão. A submissão é aquela pessoa que está sempre, aconteça o que acontecer, está sempre disposta para obedecer a uma autoridade sobre ela. Isso é uma pessoa submissa. Uma pessoa, repara que tu podes obedecer sem ser submisso. Podes obedecer sem medo. Por exemplo, no meu caso concreto, às vezes, quando vejo um polícia de trânsito, obviamente que eu porto-me bem, paro no vermelho, não passo traço contínuo, nas passadeiras nem me atrevo sequer, sem primeiro olhar, enfim, com regras todas. Mas, pronto, eu estou a obedecer. Porquê? Por medo. Porque às tantas eu posso fazer alguma coisa e o polícia passar-me uma multa ou tirar uma carta, ou algo assim do género. Isso não é submissão. Portanto, eu estou aqui a dar um exemplo, obviamente, que, portanto, para nós entendermos. Submissão é aquela pessoa, aconteça o que acontecer, está sempre disposta, sempre com a disposição de obedecer. Em caso, olha, faz isto e a pessoa faz. Pode até nem gostar, pode até não ser algo que a agrade, mas faz. E chama-se submissão. A outra é fé. Fé
é o firme fundamento de todas das coisas que se esperam e a confissão de coisas de facto que não se veem. É isso. Mas fé em Jesus Cristo. Esta mulher, de facto, quando se levantou, portanto, ela, de facto, confiou, pelo menos, teve fé em Jesus, que Jesus é o médico dos médicos, Jesus é Deus, Jesus é o Messias, que Jesus, portanto, tem poder para todas as coisas, Jesus se compadece de nós, Jesus nos ama, tudo isso. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que se ele não tivesse morrido na cruz, nós íamos todos para onde é que a gente ia. Ele é o Evangelho. É esta convicção, esta certeza que nos faz, quando nós estamos a passar por algo, ou em caso, portanto, de um aperto, é isto que nos faz, portanto, neste momento de pandemia, nós andarmos de cara alegre, como já foi ministrado aqui há uns dias, de facto, por um pastor a dizer que não, nós devemos buscar a paz, nós devemos passar pela pandemia, apesar dos milhares de casos. Ainda há pouco estava a dizer que o pastor Eliseu foi ele que ministrou aqui, dizia, em paz, com aquela paz que excede todo o entendimento, com fé. É esta fé que nos faz passar por tudo isto sem problema nenhum. Alegre, bem disposto e confiante no nosso Deus. Isto é fé em Jesus. Esta mulher tinha essa fé. Três qualidades interiores que eu te aconselho, portanto, na intimidade com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, tu desenvolveres. Humildade, submissão e fé. Esta mulher, nós entendemos da Escritura e a maneira como ela portanto, reagiu, o prontamente que ela, de facto, se aproximou do Senhor Jesus. Prontamente, isto é. Estão a ver que a mulher, se calhar, tinha uma bengala. E primeiro que se chegasse, que ela estava curvada, vejam. E aquilo custava, e doloroso. Mas, mesmo assim, ela obedeceu. Podes dizer um amém? A obediência da mulher, no versículo 12. Portanto, noutra versão... Muito bem, isto, portanto, o ponto 1 é um milagre, portanto, e lá tu podes ver a descrição do milagre, portanto, dos versículos 10 a 13. Mas, ainda dentro do milagre, vejamos os passos seguidos por Jesus neste milagre. É muito importante, repara, tu olhares para a maneira como Jesus faz o milagre. Por exemplo, eu não me canso de pensar, por exemplo, naquele milagre que Jesus faz quando foi naquela questão das bodas de Canaã. Às vezes, enquanto eu medito naquilo, eu estou a ver os 600 litros de água. E de repente ele diz, olha, encham isso com 600 litros de água. E depois destapem, e aquilo vira vinho. Aquilo foi incrível. Porque eu sei que a ciência, por muito avanço que tem, agora estamos na era do 5G, portanto vem para aí essas maravilhas científicas, tudo isso, por muito que a ciência avance, é impossível, alguma vez, fazer algo assim, algo como Jesus fez. Simplesmente encham. Destapem, e aquilo vira vinho. Vinho do bom. Reparem que a água só tem dois elementos químicos. H é o hidrogênio e o oxigênio. H2O. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Onde é que está aqui alguém? Pastor Filipe, está certo? Pronto, muito bem. O vinho tem outras coisas. Além da água tem outras coisas. Tem sais minerais, tem ácidos, tem ali uma série de elementos. Ou seja, Jesus não só transformou, como também criou dentro disso. E, portanto, repare, é algo, para que é importante nós vermos isso? Só Deus é que podia fazer uma coisa daquelas. Jesus é Deus. Porque só Deus é que pode fazer uma coisa daquelas. E quem começa a pensar e a meditar e a entrar dentro da grandeza deste milagre, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Muitos dizem que Jesus é um homem, que é um profeta, que é isto. Não, Jesus é Deus. Só alguém assim é que podia fazer um milagre destes. E nós vamos aqui, de facto, ver uma coisa extraordinária. Nós vimos, então, há pouco, estava eu a dizer que Jesus começou por ensinar. Amém? Ensinar. Mas qual foi a primeira coisa que Jesus fez a esta mulher? Estás livre da tua enfermidade. Entenda-se. Estás livre do espírito da tua enfermidade. Porque diz que a mulher, Lucas, que é um médico, diz que a mulher estava, como é que diz? Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. É evidente que isto está mal traduzido. Porque um filho de Deus nunca pode estar possesso. Ponto 1. Quando estava endemoniada. E, portanto, um filho de Deus nunca pode ser exatamente, nenhum demónio pode entrar dentro de um filho de Deus. Agora, pode, de facto, e isso é bíblico, é em alguns casos, vir, como eu dizia, encher o saco à gente. Portanto, há muitos autores que chamam isso endemoniada, quando a pessoa está debaixo de uma ação demoníaca. Era o caso desta mulher. Esta mulher estava debaixo desta pressão. Havia um demónio
que se encostou ali e que, portanto, primeiro fez com que ela, portanto, tivesse aquela enfermidade. A curvou, era um problema de coluna, não sei, não sou médico, mas era algo terrível. Que aquela mulher, há 18 anos, que a mulher não conseguia levantar a cabeça. Estão a ver a frustração, portanto, tudo o que se passava com esta mulher. E Jesus diz, estás livre do teu espírito de enfermidade. E naquele momento, de facto, aquele demónio, aquele foi embora. Porquê é que é importante nós entendermos isso? Porque muitas vezes, nós às vezes queremos ajudar, principalmente conselheiros ou discipuladores, mas mesmo nós queremos ajudar e nós vamos lá com conselhos, pedimos uma palavra do Senhor e oramos pela pessoa, mas a gente esquece de um pequeno detalhe, é que provavelmente aquela pessoa está com influência demoníaca, há demónio por ali. Então, de facto, é de bom tom, a primeira coisa que nós temos que fazer é lidar com o bicho. É expulsar, vamos dizer, não quero esse demónio aí. Bom, mas para isso também precisas ter autoridade, portanto, já falámos sobre isso. Lá em Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 5, nós já vimos aqui os 3 níveis de autoridade para nós intervirmos, portanto, numa pessoa. Já vimos isso. Mas uma coisa é certa, se não lidares primeiro com aquele demónio, tu não consegues ajudar aquela pessoa. Primeiro tens que lidar com o bicho. Ponto final. E repara, eu lembro-te que a palavra de Deus diz que quando tu nasceste de novo, houve uma série de coisas que aconteceram. E uma delas foi que Deus te colocou com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Amém? E a palavra de Deus diz também que Jesus, lá nestes lugares, tem debaixo dos pés tudo o que é bicho. Está tudo debaixo dos pés dele. Mas tu estás lá com Cristo, logo tu também tens autoridade sobre os demónios. Portanto, tu podes dizer, sai, vai embora. Portanto, a primeira coisa que tens que fazer, de facto, se queres ajudar alguém, se queres te envolver numa intercessão total, e se queres mesmo ajudar naquela pessoa, então a primeira coisa que tens é, primeiro, ter discernimento de espíritos, se há espírito por ali, e, portanto, enfermidade. Estás livre do teu espírito de enfermidade. Demónio, vai embora. É muito importante, de facto, isto que está aqui. Assim, o que Jesus Cristo aqui no 13 foi, no 13, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então a primeira coisa, a segunda coisa que Jesus fez foi cura física. Curou-a fisicamente. Impôs-lhe as mãos, e a mulher curou. Uau! Reparem, instantâneo. A palavra de Deus também diz que, portanto, ide e pregai o Evangelho por tudo quanto é lado. Mais ou menos lá estou a citar Marcos 15:16, se amor não me trai. E estes sinais acompanharão todos aqueles que creem, entre outras coisas, e se impuserem as mãos dos enfermos, eles são curados. Portanto, de facto, há condições onde nós podemos e devemos usar deste poder que nos é dado. Principalmente quando nós estamos, portanto, debaixo nessa linha da pregação do Evangelho. Então, este poder está sobre nós. Amém? No versículo 16, vou andar um pouco para a frente, diz assim, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Eu, de facto, também discerno que aqui houve cura emocional. Vejam só, cura emocional. O que é uma pessoa, portanto, com trauma, recalcamentos? O que é que significa isso? Bom, seguindo um modelo que eu não vou aqui, portanto, para não vos digamos, subcarregar com muita informação, mas podem ler isso, portanto, na literatura da especialidade. Reparem, uma pessoa com trauma, recalcamento, é uma pessoa que a alma, pelo menos no seu inconsciente, a maioria das vezes está cheia de lixo. Um trauma não é nada mais nada menos que um choque emocional violento, em que o próprio organismo da pessoa, para se defender, coloca isso lá no inconsciente. E pronto, e aquilo fica esquecido e a pessoa nem se lembra sequer daquilo. Só que há um problema. De vez em quando, aquele lixo vem por ali acima e aflora. E ao aflorar, a pessoa tem comportamentos, às vezes, muito complicados. E, portanto, por essa razão é que muitas vezes isso leva, além de portanto, já ser uma doença emocional, cada vez a pessoa vai piorando e, consequentemente, por vezes, vai a doença física. Mas é muito importante. Mas como é que se curam essas coisas? Portanto, isto é psicologia elementar, se quisermos, ou aconselhamento elementar. A pessoa tem que enfrentar essas memórias. Não tem jeito. Essas memórias, por ação do Espírito Santo, de facto, têm que vir ao de cima e a pessoa tem que lidar com elas. Se é perdão, seja o que for. A pessoa tem que lidar com essas memórias. Mas reparem, aqui é Jesus que atrás. Quando Jesus diz já há 18 anos, certamente que esta mulher fez-lhe um clique. Ela lembrou-se, de facto, daquilo que aconteceu há 18 anos. Então ali, de facto, portanto, houve ali uma libertação. Mas quem é que trouxe isso à memória? Jesus Cristo. Quem é que traz à memória, portanto, como é que essas coisas devem vir à memória? Por ação do Espírito Santo.
Tu se és um conselheiro, se estás a orar por alguém e tu discernes que de facto há ali qualquer coisa que não está bem, então pede, ora ao Espírito Santo para que, no momento certo, o Espírito Santo possa trazer aqui à memória da pessoa para ela poder, portanto, ser curada. É muito importante ter este discernimento. É muito importante. Então, se tu és conselheiro, se tu és pastor, então, de facto, isso é muito importante que tu tenhas isso em linha de conta. Então, aqui no terceiro ponto, houve cura emocional. Tanto que assim é que a mulher dava glória a Deus e quem está com problemas não, certamente não tem esse ânimo. Portanto, aqui o que é que Jesus fez? Versículo 12, libertação. Versículo 13, cura física. E, se quisermos, versículo 16, cura emocional. Amém? Muito bem. Portanto, o ponto 1, nós descrevemos o milagre. Portanto, falámos aqui na obediência da mulher, falámos na submissão, da humildade, na fé. Falámos aqui de uma série de coisas muito importantes. A seguir vemos o que é que Jesus faz na mulher. Libertou, curou física e emocionalmente. À frente vamos ver que ainda aconteceu uma coisa também extremamente importante. Mas eu, antes de avançar, eu queria falar aqui dos críticos. Irmãos, nós sabemos que os milagres de Jesus são públicos. A gente sabe disso. E um dos objetivos do milagre, além de glorificar a Deus e servir à pessoa, um dos objetivos do milagre é que outras pessoas creiam. Reparem, quando falei há pouco, aquele exemplo, podia falar na ressurreição de Lázaro. Podia falar estou a falar nos 7 milagres do Evangelho de João. Eu podia falar naquele milagre do cego de nascença. Milagres extraordinários. Em que, de facto, quem se depara, seja a pessoa que sofre o milagre, passa a expressão, seja a pessoa que assiste ao milagre, a pessoa tem que concluir uma coisa: Jesus Cristo é Deus. Então, de facto, esse milagre está a pregar para essa pessoa. Porque, de facto, Jesus Cristo, um passo seguinte é que Jesus Cristo veio cá, portanto, para, de facto, dar acesso, portanto, à salvação para essa pessoa. Essa pessoa só pode ter acesso ao céu por Jesus Cristo. Mas para isso, a primeira constatação que ela faz, neste caso concreto, é que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é competente para que a pessoa possa ser salva. Isso é uma constatação. Só que acontece que há pessoas que resistem a isto. Há pessoas que resistem ao Evangelho. Então há sempre críticas ao milagre. Há pessoas que começam, aquilo de facto, se calhar aquilo foi um embuste. Foi um problema qualquer. As pessoas negam. E apesar das evidências, mas já reparou que a água era água e depois foi vinho, toda a gente viu. Já reparou que o homem, com 45 anos, estava cego de nascença e do meio lavou-se lá no tanque Siloé e começou a ver. Lázaro estava há 4 dias de morto, já cheirava mal, foi curado. Você não vê isso? Mate-se Jesus. Mate-se Lázaro. Acabe-se o milagre. Porque as pessoas não querem ser confrontadas. Porque, irmãos, o Evangelho tem 2 vertentes. O Evangelho é boa notícia. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. O Evangelho é boa notícia. Mas tu só podes pregar a boa notícia pregando primeiro a má notícia. E há pessoas que não conseguem lidar com a má notícia. Há pessoas que não conseguem lidar que estão a ir para o inferno. Há pessoas que não conseguem lidar portanto, têm que enfrentar tudo aquilo, toda a sua maldade, tudo aquilo que está dentro delas, para serem levadas ao arrependimento. E as pessoas não querem, então resistem. Então tudo aquilo que possa apontar para Cristo, elas vão embora. Não quero. Não quero saber. Jesus não é Deus, isso é mentira. Isto é os casos que a gente conhece. Certamente tu já pregaste para pessoas e pessoas que negaram a Cristo. Certamente tu já, muitas vezes, só de falar de Jesus e a pessoa, eu não creio em Jesus. A pessoa até já vai, isso acontece, já me aconteceu muita vez. Eu nem estava a pregar o Evangelho, só falei de Jesus. Eu não acredito em Jesus. E ali nega Jesus. São pessoas que não querem, de facto, encarar essa situação. Mas este homem, de facto, aqui ainda era pior, um líder. Estava um pastor. E este homem estava agarrado a toda aquela religiosidade, aquelas práticas religiosas que deviam continuar, de facto. Só que mais importante que as práticas religiosas que ele sabia e que ele dominava e que ele praticava, mais que isso estava a libertação daquela mulher. Era mais importante a libertação daquela mulher. É uma mulher que não dava fruto, uma filha de Abraão.
que estava numa situação deplorável. E este homem não estava mais importante que, digamos, se calhar, o nível de louvor, sei lá. Ou então, sei lá o que é que este homem estava preocupado. Porque Jesus diz-lhe assim, em relação ao sábado, Jesus diz, vocês são os hipócritas. Porque quando se trata do vosso animal, vocês desprendem para ele comer, para ele beber. Então vocês têm mais misericórdia, mais compaixão pelos animais do que têm pelas pessoas. Hipócritas. Infelizmente nós vemos muito por aí, de facto. Pessoas muito preocupadas com os animaizinhos e acham muito bem que estejam. Mas se calhar passam ao lado e veem uma pessoa a morrer de fome e nem sequer olham para ela. Mais compaixão pelos animais do que têm, portanto, pelas pessoas. Este líder é isso que representa. É mais importante o meu boi que está lá, portanto, para ser... E o bicho, atenção, e nós devemos, obviamente, cuidar dos animais. Isso fica bem claro. Mas é mais importante o meu animalzinho que está lá a passar sede e fome, ou passar sede, do que esta mulher está aqui há 18 anos completamente presa. Isto é o crítico. Ele não queria abdicar lá de todas aquelas crenças que ele tinha. Existem pessoas que amam mais os animais do que pessoas. Pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Toma atenção numa coisa que é muito importante. A Bíblia diz que os únicos seres que Deus fez à sua imagem e semelhança fomos nós. Não vês Deus dizer que fez os anjos à imagem e semelhança dele. Não vês. Não vês nada, ou não lês na Escritura que Deus fez o cãozinho, o Snoopy, que já faleceu, à imagem e semelhança de Deus. Quem Deus fez à sua imagem e semelhança foi o ser humano. Isso fica bem claro. E, portanto, isto para te dizer que nós devemos ter um respeito muito uns pelos outros. Quando, olha, vira aí para o teu irmão e diz assim, tu foste feito à imagem e semelhança de Deus. E eu também, diz-lhe, e eu também. Existem líderes que estão presos a ritos que os impedem de amar as pessoas. É um facto. Este homem não amou. Estamos a falar de um líder. É evidente que quando eu pus aqui a crítica, ou os críticos, 13 e 14, obviamente que envolve tudo o que é crítica, já falámos aqui alguns exemplos, mas neste facto, este líder, de facto, deixa muito a desejar. Digo assim com toda a franqueza. Que Deus me perdoe. Não, obviamente que eu estou a ler a Escritura e é isso. Estava mais interessado nos preceitos da sua religião legalista do que na libertação dos cativos e na cura dos enfermos. Esta é forte. Estava mais interessado nos preceitos da sua religião legalista do que na libertação dos cativos e na cura dos enfermos. Libertação dos cativos e cura dos enfermos foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para isso. Para libertar os e para curar, entre outras coisas. Mas isso foi o foco. Quando Jesus andou naqueles 3 anos do ministério, uma das ocupações, talvez a ocupação, eu diria, principal ou não, era essa. Curar, libertar os cativos e curar os enfermos. Outro aspecto deste líder, mas agora há aqui um aspecto muito importante que eu queria chamar a vossa atenção. É que este líder está aqui e não teve coragem para se virar contra Jesus. Não podia ser Jesus, que não curou só ao sábado. Mas ele teve medo. Teve medo porquê? Porque nós vamos ver à frente que a multidão aplaudiu Jesus naquele feito. E ele, com medo da multidão, virou-se para a multidão, portanto, porque não teve coragem, portanto, para falar com Jesus. Jesus repreende, lá, claro, Jesus na minha linha de ação diz hipócritas, mas Jesus estava a repreendê-lo diretamente a ele. Então, pus aqui, portanto, aqui A, B, C, D, E, F, três frases. Jesus repreende firmemente este líder. Cuidado. Não só para ti, líder, mas também para ti, de facto. A falta de compaixão, a falta de compaixão, a falta de amor pelo próximo, principalmente pelo irmão. Vimos há pouco quando estávamos a meditar portanto, nos dízimos, as ofertas, naquela palavra, vimos que, lá naquela palavra, que primeiro nós devemos olhar para os domésticos da fé. Para nós, para uns aos outros. Nós devemos pôr em primeiro lugar nós. E estarmos atentos. Alguém precisa de alguma coisa. Estás a precisar de alguma coisa, meu irmão, minha irmã? E o Espírito Santo, de vezes, mostra algo que se passa com o irmão, e nós devemos estar dispostos logo. Amar a pessoa é isso mesmo. É agirmos em função da necessidade da pessoa. Não deixes que nada impeça, de facto, que flua o amor de Cristo através de ti. Podes dar uma glória a Deus. Por último, irmãos, portanto, eu não deixo, quando analiso o milagre do Senhor Jesus,
nunca deixe de ver, portanto, olhar para os resultados do milagre. Já vimos aqui, de facto, o que é que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher, há 18 anos, estava presa. Portanto, estava presa. Aquele espírito, aquele demónio, Satanás, como diz a Escritura, estava a prender aquela mulher. E aquela mulher não podia dar fruto. Estava infrutífera. Então, Jesus fez toda aquela libertação, toda aquela cura, tudo isso, de facto, fez Jesus por aquela mulher. É espantoso, de facto. Reparem, tomem atenção numa coisa que eu queria vos dizer isto. Este milagre é extraordinário. Porque nós sabemos que hoje a psicologia, a psiquiatria, não consegue fazer nada num caso destes. Certamente que esta mulher foi ao médico, ao psicólogo da altura, certamente que foi. Consultou médicos. Claro que consultou, mas ninguém conseguiu. Impossível. Nós sabemos, de facto, por experiência, que casos profundos de enfermidades emocionais, se é que posso chamar assim, de facto, não têm cura. O que é que faz hoje a ciência com uma mulher assim? É muito simples. Vai ao psicólogo, ele constata que não é capaz. Como ela tem os surtos, então primeiro manda portanto, para o médico para tentar tratar aquelas costas. E a seguir manda para o psiquiatra para lhe receitar uns ansiolíticos, uns antidepressivos. E aquela mulher começa a andar, se calhar, de direita à custa de injeções e pelo menos sem surtos psicóticos devido a uma carga portanto, de remédios em cima dela. A ciência não consegue ir mais longe. Mas Jesus cura. E nós vamos ver que esta cura foi completa. Jesus cura, portanto, por completo. Jesus não fica por meia cura. Jesus curou física, emocionalmente e libertou. E vamos dizer espiritualmente esta mulher. Mas Jesus Cristo fez outra coisa. Jesus Cristo repôs a dignidade desta mulher. É muito importante nós entendermos que esta mulher, ninguém lhe... Era uma mulher que certamente que olhava para si mesma, eu não presto. Eu não consigo sequer olhar, eu vivo a minha vida a olhar para o chão, eu não consigo olhar para o céu. Eu não consigo olhar para... Portanto, não consigo encarar, eu estou onde aqui, de um lado para o outro. Eu não presto para nada, diria isso, que provavelmente era o que esta mulher dizia dela mesma. Para que eu sirvo? Se calhar é melhor morrer. Uma mulher, portanto, diria isto com falta de dignidade. A dignidade desta mulher. E o que Jesus faz é repor a dignidade desta mulher. É quando lhe diz, esta filha de Abraão. O que Jesus estava a lhe dizer, minha filha, tu és filha de Deus. Tu nasceste de novo. O teu lugar não é neste mundo, o teu lugar é no céu. Mas tu és filha. Portanto, a identidade desta mulher foi reposta. Jesus cura por completo. Eu lembro-me daquela libertação lá em Marcos 5. Lembram-se? Aquele homem tinha uma legião de demónios. Lembram-se? 6.000. Uma legião naquele tempo, uma legião romana tinha cerca de 4 a 6.000 soldados. 6.000 soldados, não creio. Portanto, andava para ali. Cerca de 6.000 demónios tinha aquele homem. Jesus libertou-o. Mas diz a palavra de Deus que eles, no fim, ele andava ali no meio dos sepulcros, completamente nu, aos gritos. E, portanto, ele digamos, feria-se a si próprio. E diz a palavra do Senhor que o acorrentavam e ele, com aqueles demónios, ele arrebentava com as correntes. Andava nu. De uma maneira imprópria. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus libertou e aquele homem apareceu sentado, completamente vestido, barbeado, escanhoado. E diz Jesus, deixa-me ir contigo. Jesus repôs toda a dignidade naquele homem. Jesus repôs a identidade, deu uma nova identidade àquele homem. O mesmo faz com esta mulher, 18 anos, de cabeça baixa, e de um momento para o outro esta mulher levanta a cabeça. Eu sou filha de Deus e começa a dar glórias ao Altíssimo. Uau! Que milagre! Mas repara, mas a primeira coisa que eu dava, o resultado deste milagre, portanto diz aqui que ela glorificava a Deus. Então a primeira coisa que ela obviamente que a primeira reação que esta mulher quando se viu, foi glorificar a Deus. Nós sabemos que todo milagre tem que glorificar a Deus. Todo milagre serve para dar glórias ao nosso Deus. Foi o que esta mesma fazia. Ela diz aqui, endireitou-se, portanto, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Primeira coisa que ela fez, com gratidão. Uau! E outra coisa diz cá mais à frente, para terminar, lembro-vos, tendo-lhe dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. De facto.
Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Eu diria que este milagre, além de, portanto, glorificar a Deus, respondeu, tanto, digamos, a uma necessidade da mulher. Ela foi liberta, foi curada, foi sarada, foi resposta à dignidade dela, à identidade dela, e também serviu para outros crerem. Por essa razão é que os milagres do Senhor Jesus são precisos e em público, para que pessoas possam olhar para Ele e crerem. Portanto, e tal como nós, ganharem o caminho para a vida eterna. Amém?